do povo de Deus sendo liberto da opressão dos inimigos. E aqui em Jesus, no Novo Testamento, nós temos a libertação do pecado, do propriamente dito, do poder do pecado e da morte. Então, essa é a nossa Páscoa. Se a Páscoa para os judeus no Antigo Testamento era a libertação do povo do Egito, da escravidão, para nós cristãos, o Novo Testamento fala de uma libertação muito maior, porque vai para além de poderes desse mundo, é uma libertação do pecado que nos escravizava e que nos escraviza, mas que em Jesus Cristo esse pecado foi perdoado, e justamente porque não só Jesus morreu por nós, mas porque ele obedeceu a toda a lei plenamente. Ele não errou, ele não pecou, ele foi perfeito. E por isso que nós temos a salvação. Então, por isso, essa comparação que nós fazemos entre as duas libertações. Na nossa na página 10 da nossa apostila, ali você vai ver que nós podemos ver a interpretação dos 10 mandamentos também a partir do Catecismo Menor de Martim Lutero. Martim Lutero ele traz aqui uma explicação bem fácil, bem compreensível e também bem prática de como interpretar os mandamentos, então, a partir a partir de Jesus Cristo, a partir de entendermos que nós vamos obedecer não para sermos salvos, mas nós vamos obedecer porque somos salvos. Tem uma grande diferença nisso. Nós obedecemos porque fomos salvos e não para sermos salvos. Então ninguém obedece à lei para ser salvo, porque mediante a obediência à lei ninguém será salvo, assim diz a Bíblia. Então nós vamos obedecer a partir do que Cristo fez por nós, como gratidão, como amor a Ele. E é isso que fala também o primeiro mandamento, na interpretação de Martim Lutero, que diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim. E aí a explicação que ele dá é que devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de tudo. Então, não devemos ter outros deuses. O que são deuses para nós hoje? Pode ser pessoas famosas, esportistas, pessoas a quem a gente muito estima, ou coisas mesmo, dinheiro, sucesso, uma carreira, enfim, todas essas coisas podem se tornar ídolos, podem se tornar pequenos deuses. E isso sutilmente pode tomar o espaço de Deus dentro de nós. E aqui Lutero diz que nós devemos temer e amar a Deus unicamente, exclusivamente, e confiar nele acima de tudo. Então nós não podemos colocar nossa confiança em pessoas ou em coisas, nós devemos colocar a nossa confiança e a nossa esperança em Deus. O segundo mandamento, a partir de Lutero: não abuse do Senhor seu Deus, porque o Senhor não considerará inocente quem abusar do seu nome. Aqui ele atrela a obediência a todos os outros mandamentos a partir do primeiro. Então ele sempre vai responder: devemos temer e amar a Deus, e por isso, em seu nome, aí fala aqui que nós não devemos mentir ou enganar, devemos pedir a sua ajuda em todas as necessidades, orar, louvar e agradecer. Não abusar do nome de Deus. Também eu lembro que muitas vezes nós ali na correria do dia a dia, a gente fala: meu Deus, olha lá, você viu tal coisa, Senhor, ou meu Jesus. Essas expressões que a gente usa sem de fato estar pensando em Deus é uma forma de tomar o nome de Deus em vão. Então o nome de Deus é santo e ele merece ser louvado, engrandecido, e é em nome dele que nós oramos. Deus tem uma grande estima pelo seu nome. Ele vai dizer em certas passagens bíblicas que não é por causa da obediência de Israel, mas é por causa do amor ao próprio nome que ele carrega e que ele não pode negar a si mesmo. Então ele faz todas essas coisas. Então o nome de Deus deve ser usado da maneira devida.
Também o terceiro mandamento nos fala a respeito do dia de descanso, de santificar o dia de descanso. Para os judeus era o sábado, para nós cristãos, como Jesus Cristo ressuscitou no domingo, é o dia do Senhor, nós temos o domingo como o dia de descanso. Aqui diz, devemos temer e amar a Deus e por isso não desprezar a pregação e a sua palavra, devemos ter respeito por ela, ouvi-la e estudá-la com gosto. Então, o sábado, né, mas agora o domingo para nós, ou o dia da semana que a gente tirar para descansar de fato, que seja um dia que a gente tire para estar na presença de Deus. Então, por isso, domingo nós temos os cultos, por isso que Lutero fala da importância de não desprezar a palavra, de ouvir essa palavra, de ter essa palavra na mais alta estima, respeitar ela, ouvi-la e estudá-la. Então, a gente não é que vai passar o dia inteiro como se fosse um culto, né? O culto nos ajuda a introduzir que é o dia de descanso, é o dia do Senhor, mas no decorrer do dia a gente vai lembrando de tudo aquilo que Deus fez, vai enchendo o coração de gratidão. Nós podemos também fazer experiências diferentes, claro, agora fica difícil por causa da pandemia, mas sair para lugares onde a natureza é muito bela, então a gente pode admirar as paisagens, admirar a criação de Deus, e ali também Deus fala a nós. A gente pode dizer, olha como é grande o Deus que a gente crê, que criou todas essas coisas. Então a natureza vai apontar para Deus, a natureza ela vai engrandecer o nome de Deus. Não a natureza, não deve ser adorada a própria natureza, mas a natureza ela diz que alguém fez isso, né? E só alguém perfeito como Deus pode ter criado a natureza dessa forma. O quarto mandamento fala de honrar pai e mãe, então honre seu pai e sua mãe para que você viva muito tempo na terra, que é um mandamento, o primeiro mandamento com promessa que diz, aí Lutero segue explicando, devemos temer e amar a Deus, percebe? Sempre ele diz, devemos temer e amar a Deus, e por isso aí vem, não desprezar nem irritar nossos pais e pessoas que têm autoridade sobre nós, mas devemos honrá-los, servir e obedecer-lhes, amar e querer-lhes bem. Então, não só os nossos pais, mas também as autoridades, pessoas que estão acima de nós, merecem o nosso respeito. Eu lembro que na adolescência, principalmente, a gente tem algumas fases difíceis com os nossos pais. A gente acha que sabe tudo, que os nossos pais não sabem nada, e pior que depois a gente passa, vai amadurecendo, vai ficando mais velho, a gente olha para trás e vê, poxa, meu pai e minha mãe tinham razão em relação a isso, sabe? A gente, na adolescência ali, acha que sabe todas as coisas, que os pais são ultrapassados, são quadrados, são caretas, isso e aquilo, mas na verdade eles sabem muito mais do que a gente porque viveram mais do que a gente. E eles sabem o que faz bem e o que não faz bem para nós. Então, nesse sentido também, nós precisamos prestar atenção naquilo que eles nos dizem e procurar entender que eles querem o melhor para nós. Eu lembro de uma vez que eu estava meio rebelde, assim, não queria muito ouvir, e aí meu pai, ele disse assim, tá bom, então faz aquilo que você quiser, eu não me importo mais contigo. E eu lembro que aquilo pegou de uma maneira, aquilo mexeu muito comigo, porque eu senti que meu pai deixou de se importar, quer dizer, no fundo ele não deixou de se importar, mas ele disse isso. E aí eu comecei a sentir que, poxa, meu pai não se importa mais comigo. Isso doeu mais do que ele ficar me xingando. Por que você não me obedece? Por que você não faz isso e isso? Eu peço para você fazer, você não faz. Mas quando ele disse, olha, eu desisti de ti, em outras palavras, né? Ele disse isso, mas isso doeu muito. E a partir daí eu comecei a prestar mais atenção no que ele dizia e comecei a obedecer mais. Aí eu vi que de fato ele tinha razão. Assim, o povo de Deus também experimentou muitas vezes essa rejeição, entre aspas, né, da parte de Deus, quando eles desobedeciam, quando eram muito desobedientes. Então Deus deixava eles colherem os frutos do seu pecado, da sua própria escolha errada. E aí a gente vê, né, quando a gente cai em si, a gente vê, nossa, meu pai tinha razão, minha mãe tinha razão. Mas a gente não dá o bracinho a torcer às vezes. Que você possa pensar nisso de fato e saber que
Nossos pais não sabem tudo, não são perfeitos, mas eles com certeza querem o melhor para nós. Nossa função enquanto filhos é honrá-los, obedecê-los. E aí mesmo eu, depois de casado, quer dizer, eu tenho uma outra vida, eu tenho a minha esposa, os meus filhos, mas mesmo assim eu devo continuar honrando os meus pais. O quinto mandamento diz: não mate. Devemos temer e amar a Deus, por isso não agredir e nem ferir o nosso próximo, mas devemos ajudá-lo para que tenha tudo o que precisa para viver. Então, às vezes a gente fala, nunca matei, né? Mas se a gente for ver lá no Sermão do Monte, lá no Mateus capítulo 5 a 7, onde Jesus começa a falar sobre a interpretação da lei, matar não é simplesmente tirar a vida de alguém, apontar uma arma e matar a pessoa literalmente, mas matar pode ser simplesmente desejar o mal para aquela pessoa. No meu coração eu já estou matando. Então Jesus vai muito mais além, vai muito mais profundamente nessa questão. Então é uma questão do interior do nosso coração, que realmente às vezes deseja fazer coisas ruins. E aqui, em amando a Deus, né, nos empenhando em amar a Deus, a partir do que Jesus fez por nós, nunca por nós mesmos, porque nós não conseguimos, nós não devemos fazer o mal ao nosso próximo, e pelo contrário, nós devemos ajudá-los em tudo o que eles precisam para viver. Esse é o ensinamento de Jesus para nós. O sexto mandamento fala de não cometer adultério. Também Lutero diz: devemos temer e amar a Deus e por isso levar uma vida sexual responsável e disciplinada em palavras e ações, e amar e respeitar a esposa ou o marido. Ou seja, o casamento deve ser mantido puro, né? Não deve haver traição, não deve haver cobiça em relação a outras pessoas, tanto por parte do marido quanto da esposa. Devemos honrar o casamento. Então, não cometer adultério. De novo, né, Jesus diz que isso vai muito além de um ato, mas se eu pensar nisso, eu já estou cometendo adultério. Então, Jesus ele radicaliza para que a gente possa ver que nós não somos capazes plenamente de cumprir a lei, mas de que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O sétimo mandamento diz: não roube. Devemos temer e amar a Deus e por isso não tirar o dinheiro ou bens do próximo, nem nos apoderar deles por meio de mercadorias falsificadas ou negócios desonestos, mas devemos ajudá-los a conservar e a melhorar seu meio de vida. Não roubar e, além disso, ajudar os outros. Não roubar é algo que talvez não passe pela sua cabeça, quer dizer, ou melhor, roubar é talvez, isso, sei lá, nunca senti vontade de roubar, né? Mas a gente pode fazer isso muitas vezes também sem perceber. A gente pode entrar nesse pecado, né? De novo, não é só o ato de roubar, mas é pensar nisso, você pensar coisas nesse sentido e desejar isso. Eu lembro uma vez, agora eu vou usar um exemplo, eu estava junto com a turma, eu era adolescente e eu via os meus colegas roubando picolé do estabelecimento lá que tinha dentro da escola. Eles conversavam com o dono, e outros se escondiam e pegavam picolé e saíam. Então, quer dizer, nós somos capazes de coisas muito más, né? Então, às vezes a gente pode querer se apossar de algo que o outro tem e que não pode comprar e enfim, ou acha muito interessante e pega, seja uma caneta ou qualquer outra coisa, né? É roubo. Deus não se agrada disso. O oitavo mandamento diz: não falar mentiras a respeito do seu próximo. Nossa, e aqui a gente pode entrar direto no nosso mundo das redes sociais, principalmente do Facebook ou Instagram, nem tanto assim, mas acho que mais aí o Facebook dá para dizer que virou um lugar de falar mentiras ou falar mal a respeito dos outros, a respeito de outros, né? Quantas coisas que não se teria coragem de se falar face a face na frente das pessoas, a gente se enche de coragem
e, né, vai teclando ali e vai cuspindo um monte de coisas e coloca na rede social. Depois talvez a gente se arrependa disso, né? Mas às vezes não se arrepende, enfim. Mas nunca teria coragem de falar isso na frente das pessoas. Então, inventar coisas, caluniar pessoas, acusar pessoas falsamente. Disso tudo as redes sociais estão cheias e nós devemos, né, prestar atenção nisso e procurar não fazer isso. Por quê? Porque isso não é verdade. Porque a gente deve querer o bem do outro e não o mal do outro. Então, se a gente tem alguma coisa para acertar com alguém, que a gente ore, que a gente peça para Deus sabedoria para lidar com essa pessoa e para dizer o que precisa ser dito, mas falar a verdade e não ficar falando pelas costas ou inventando mentiras a respeito das pessoas. O 9º mandamento diz: não deseje possuir a casa do seu próximo, e aqui engloba todas as coisas, né? Não só a casa, mas os bens e tudo aquilo que pertence a ele também. Existe muita cobiça hoje em dia, então a gente olha para um carro legal, para um carro importado, sei lá, que a gente nunca vai poder ter, e nossa, como eu queria aquele carro, como eu queria aquela casa. E aí você não se alegra pela pessoa que tem isso, pelo contrário, você começa a cobiçar, você começa a querer ter aquilo. E se você não pode ter aquilo também, você começa a desejar que a pessoa também não tenha. Tipo assim, se eu não posso ter tal coisa, fulana também não pode. Então eu vou dar um jeito de destruir isso. Isso também acontece muito. E aí a gente começa a ver como a palavra de Deus nos mostra, ao longo de toda a Bíblia, quem nós somos, como é o ser humano. Jesus disse que do interior do nosso coração é que surgem todas as coisas más. E como o nosso coração é capaz de produzir coisas más. Sim, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de alguém que nos resgate. E esse alguém é Jesus Cristo. E Ele pode nos transformar a partir da obra dele em nós, do Espírito Santo dele agindo em nós, não por nós próprios. Como falei, nós não conseguimos. Nós até podemos tentar obedecer 1 ou 2 ou 3 mandamentos, mas não vai adiantar de nada. Porque a palavra também diz que quem quebra um só mandamento quebrou todos os outros. Então não nos resta nada a não ser dizer: Senhor, eu não consigo, me ajuda a viver a tua vontade. De novo, nós vamos viver a vontade de Deus a partir daquilo que Jesus fez por nós, em gratidão, e não para tentarmos agradar a Deus. E o último mandamento diz: não cobice a esposa ou o marido do próximo, e aqui fala nem as pessoas que trabalham consigo ou com ele, e nem a coisa alguma que lhe pertence. Na verdade, isso também nós já estávamos falando, né? Tem a questão da casa, mas tem a questão, engloba tudo, a questão da esposa ou do marido daquela pessoa, ou enfim, dos bens, ou tudo aquilo que essa pessoa possui. E aí Lutero encerra dizendo, página 8 e 9 do Catecismo Menor, que diz: Deus de todos estes mandamentos, ele diz: